Dan aproveitou a situação para afinar outra vez a sintonia com a mente do espírito, de forma a estabelecer conexão mais íntima. Ele era um magnetizador que desempenhava a função de médium naquele momento. E as imagens mentais sucediam-se umas às outras. Lembranças de um espectro, parte 2. O local era um recinto previamente preparado para receber espíritos de encarnados em estado de desdobramento ou projeção da consciência. Havia uma decoração simples, mas de bom gosto. Alguns espíritos assentados em cadeiras de espaldar alto, dispostas em torno de uma mesa alongada, pareciam aguardar alguém importante. Em outro lugar, um pavilhão, viam-se inúmeros corpos, duplicatas astrais perfeitas de pessoas de representatividade, tanto no terreno da política quanto da religião, de empresários e outras personalidades do mundo social da superfície. Os corpos se sucediam, dentro de esquifes ou nichos suspensos, num local onde a gravidade parecia haver sido subtraída ou neutralizada. Os nichos eram afixados no ambiente por grampos magnéticos. Naquelas cavidades, os corpos eram manipulados por um ser que exibia plena destreza e segurança, dando mostras de conhecer a fundo o que fazia, tamanha habilidade e o cuidado natural com o que procedia. Eram 700 corpos suspensos num ambiente fantasmagórico, iluminado por luzes que não se sabia de onde vinham, como se a luminosidade emanasse das próprias paredes. Sua localização exata era igualmente ignorada. Entretanto, a julgar pela ausência de gravidade e pelos fenômenos estranhos, que vez ou outra se viam por ali, tudo indicava se tratar de uma dimensão onde as leis da física não se aplicavam ou, ao menos, havia outras leis que governavam a natureza daquela dimensão sombria e paralela à dos homens. O ser estava só. Era um solitário no tempo. Há milênios que ele se esgueirava por aqueles corredores, por aquelas salas da fortaleza inexpugnável e nada fácil de localizar. Talvez esse fosse seu martírio. Os corpos serviam para que ele assumisse uma ou outra aparência, personalidades à la carte, a fim de executar seus planos. Não eram corpos artificiais. Eram feitos de matéria etérica, num amálgama de materiais que, somente uma ciência antiga e tão desenvolvida como a que este ser representava, poderia sintetizar ou produzir. As assim chamadas vestes astrais tinham a função de abrigar a mente hospedeira do ser inominável, um dos autênticos mandatários do poder vibratório supremo daquela dimensão. Um dos poderosos dragões? O número 1 no comando. Mais ao fundo, centenas de nichos de espécie diferente, mais de 600 outros receptáculos, dentro dos quais estavam preservadas as mentes, ou melhor dizendo, os corpos mentais de seus contemporâneos, cuja forma havia degenerado ou sido implodida, conforme a astúcia e a crueldade do ser hediondo que dominava por estas bandas. As mentes capturadas e mantidas num estágio de vida impensável para qualquer mortal estavam conectadas entre si. Formavam o Conselho dos 600, na verdade, 666 mentes, espíritos em prisão, impedidos de entrar em contato com a civilização devido ao alto grau de sua crueldade, de sua inteligência voltada para a oposição a tudo e todos que significassem progresso, civilidade e evolução, dentro do sistema de vida do planeta Terra. Eram os anjos caídos, os espíritos rebeldes da legião luciferina. Aqueles corpos franqueavam, ao maioral entre os daimons, a possibilidade de se projetar, transitar e interagir, se bem que de forma limitada mas, mesmo assim, capaz de liderar com desenvoltura suas falanges de seres infernais. O concílio das mentes cerceadas àqueles nichos, em esferas prateadas conectadas entre si, eram os espíritos mais brilhantes de cientistas, geneticistas, engenheiros e especialistas em cibernética e outras áreas de atuação, os quais foram os arquitetos de diversos cataclismos que determinaram o fim do mundo pré-antigo, dos chamados continentes perdidos. O maioral manipulava os corpos procurando um entre eles que, na aparência, estampasse a figura histórica de um espírito emblemático, alguém consagrado, alvo de admiração de boa parte dos homens encarnados, em particular de políticos e autoridades de uma nação pujante do planeta Terra.
Ele deveria assumir esse corpo e, com ele, apresentar-se ao mandatário nacional, que estaria projetado através do desdobramento. Falaria com ele como se vivo estivesse, entre os vivos mortais. O ser deitou-se numa espécie de poltrona que flutuava sobre bases invisíveis. Amarras magnéticas soltaram-se do corpo que ele usava com mais frequência, pois aquela era a aparência exata que tinha quando viera, junto com seus companheiros de degredo, habitar o mundo que se tornara uma prisão para eles. Era uma forma feminina, elegante, de cabelos longos, com mechas que pareciam ter vida própria. De uma perfeição de detalhes que causaria inveja a qualquer habitante da Terra, o corpo escultural permaneceu ali, depositado sobre a poltrona e conectado por fios invisíveis a um sistema de manutenção de vida. Enquanto isso, a mente ou mental soma do ser hediondo deslocou-se e acoplou-se a uma das duplicatas, que o aguardava suspensa num dos esquifes. Fora cuidadosamente escolhida para essa finalidade. O dragão olhou com olhos emprestados, assumiu a nova personalidade, porém conservando na íntegra sua estrutura mental, seus próprios pensamentos, sua capacidade de agir e, sobretudo, toda a sua fúria e o seu ódio contra a humanidade e seus expoentes nos campos político, econômico, religioso, científico ou artístico, de maneira geral. O dragão apossou-se de um dos corpos com a aparência de Abraham Lincoln, um dos baluartes da democracia e dos maiores ícones do sistema de governo mais prestigiado, internacionalmente. Em outro lugar, um homem dormia na residência oficial do líder máximo do poder executivo em seu país. Seu sono era embalado por pesadelos em que desfilavam imagens de uma conferência de chefes de Estado, a se realizar em local ignorado. Achava-se prisioneiro de um grupo de homens desconhecidos, que, na sua ilusão dos sentidos, interpretava como terroristas. Via-se no meio de intrigas políticas, embora sua determinação em defender os ideais e o estilo de vida de sua pátria. Subitamente, aproximou-se do homem deitado sobre extenso leito, um ser da escuridão. Pediu permissão a outros espíritos que faziam plantão, vigiando o recinto onde o presidente repousava. Com o consentimento de seus comparsas, penetrou no ambiente propriamente dito. Ele é nosso aliado, com certeza. Ainda guarda as lembranças da manipulação mental à qual foi submetido, há alguns dias. Ele é nosso também. E o mundo todo vê nele o marco de uma nova era para as relações políticas e internacionais. Sim, ele representa o novo governo mundial, a nova ordem mundial que, em breve, será estabelecida na Terra. Pensando sozinho, Espectro ouviu atrás de si uma voz. Quando se virou, percebeu que outros seres guardavam o mesmo móvel onde descansava o corpo humano. Preciso magnetizar este homem. Os Daimons o evocam e precisamos dele para terminar a adequação de sua mente, fortalecendo os clichês mentais e os implantes de formas pensamento que os soberanos executaram. Pois que comece logo sua tarefa. A nós compete apenas guardar o corpo do presidente. A você, com certeza, cabe a guarda de sua alma, e gargalharam abertamente, enquanto as risadas ecoavam por todo o ambiente, inclusive na sala anexa, onde havia outros espíritos de prontidão. O espectro, hábil magnetizador, aplicou alguns movimentos sobre o governante. Enquanto as energias magnéticas eram liberadas, uma duplicata exata do corpo, ou melhor, o modelo que deu origem ao organismo e às células físicas afastou-se do corpo, que estava sobre o leito riquíssimo da residência oficial. O corpo astral afastou-se por influência magnética e, ainda tonto, desprovido de lucidez na esfera extrafísica, foi conduzido ao recinto onde se encontravam os seres do abismo para conversa com aquele que se lhe apresentaria como orientador espiritual. Quando o espectro chegou, junto com 5 companheiros, trazendo o perispírito desdobrado do presidente, os outros seres já estavam sentados em torno da mesa. Desdobrado, o líder político oscilava entre a lucidez e o sono profundo, mesmo fora do corpo. Não tinha nenhuma consciência do que ocorria. Um dos espíritos à mesa era um médium, que serviria como elemento de conexão com a mente do alvo desdobrado.
Aquela era uma reunião mediúnica realizada nas sombras do abismo, patrocinada por inteligências invulgares. O presidente foi mais uma vez magnetizado, enquanto o outro espírito, opositor aos ideais do Cordeiro, projetava irradiações sobre um dos presentes. Os dois perispíritos, do presidente e do ser que atuaria como médium no plano extrafísico, foram, então, acoplados vibratoriamente. Suas auras se interpenetraram de tal maneira que o primeiro mandatário teve a sensação de que acordava de seu pesadelo, entretanto, via e ouvia com os olhos e ouvidos da maldosa entidade com a qual fora conectado mentalmente. Era o fenômeno da psicofonia às avessas, da incorporação de modo inverso ao habitual, levada às últimas consequências. Um encarnado em desdobramento associava-se, por indução, à aura de um desencarnado com habilidades psíquicas extraordinárias, passando a ver e sentir por meio da mente deste último. Nesse estado de estreita união com o paranormal das sombras, absorvia os elementos sutis de suas formas mentais, aprendia a realidade com os sentidos do espírito médium, enxergava segundo o olhar e a interpretação daquele que lhe servia de aparelho mediúnico para entrar em comunicação, nada mais, nada menos do que com o maioral entre os representantes do poder vibratório supremo. Assim que o fenômeno se completou e as duas mentes foram acopladas, havendo uma espécie de justaposição de ambos os perispíritos, penetrou no recinto o ser que usava a roupagem fluídica de um dos respeitáveis heróis da democracia naquele país. Sua apresentação foi apoteótica. Como só acontece em eventos patrocinados pelos donos do poder naquelas regiões ínferas. Deslizando como uma névoa, eis que surge no ambiente o falso Abraham Lincoln, em meio a nuvens de fluidos espessos e reflexos de uma luz bruxuleante, de cor arroxeada. No meio dessas cintilações, repletas de conteúdo emocional, o ídolo histórico parecia um ser mitológico que emergia das sombras do passado para falar ao homem que estava sendo doutrinado na memorável reunião, em setores ignorados da esfera extrafísica. Depois de se apresentar ao chefe executivo contemporâneo, falou longamente sobre questões da atualidade a seu interlocutor, que o escutava atentamente, acreditando mesmo estar à frente do insigne líder nacional do século XIX. A conversa versava sobre diversos problemas e desafios que o governo enfrentava e terminava apresentando um panorama novo, diferente, mas que em tudo indicava um controle absoluto por parte do Daimon, que usava aquela aparência para enganar o político eleito. Estamos juntos, presidente, para garantir que a soberania nacional não seja maculada pela ação de terroristas ou de outras potências que pretendem assumir a hegemonia mundial. Controlaremos os outros países criando gigantescos monopólios privados e, mediante tais conglomerados, manteremos o fluxo das riquezas de todos eles, que escoarão para nossas fronteiras, aumentando sua dependência de nossa nação. Grande catástrofe política e econômica se abaterá sobre o mundo, sobre a Europa em particular, e os estados envolvidos nessa tormenta serão aniquilados, pois haverá crises de crédito e solvência, com dívidas internas que se elevarão às alturas. Não se preocupe, pois nossa pátria sobreviverá em meio aos diversos abalos econômicos que envergarão nações poderosas, principalmente no velho mundo. Todavia, cuidado com as medidas que tomará, recomendava o Abraham Lincoln ilegítimo. Também nosso país enfrentará adversidades e seu poder será novamente questionado, sua força será enfraquecida por revoltas internas e intrigas políticas. Não obstante, prevaleceremos e, para tal, devemos dominar com mãos de ferro. Mais uma vez a águia deverá voar na imensidão e os povos da terra tremerão diante de nossa força e nosso fulgor. Os donos do dinheiro, os Bilderberg, os Illuminati, os Rockefeller e os Rothschild são nossos parceiros mais íntimos, e farão com que você receba todo o apoio necessário a fim de levar nossa nação à glória entre todos os povos. A conversa entre os dois, o falso ex-presidente desencarnado, que se apresentava como o dirigente espiritual da nação, e o chefe de Estado desdobrado, transcorria sobre o clima político que se delineava para o futuro. A reunião surtia efeito na mente do homem,
que estava em estado alterado de consciência e tinha o psiquismo predisposto a aceitar os conselhos que lhe eram dados. Tão logo terminou a conversa, o ser que usava o corpo forjado na aparência de Abraham Lincoln abraçou longamente seu colega encarnado e projetado fora do corpo. Logo depois, o dragão deslocou-se até o recinto central e, então, assumiu nova personalidade, nova conformação. Naquela noite, vi diversos representantes da política se alternarem na mesma doutrinação perpetrada pelo Daimon, que vez após outra se revestia de novo corpo sem abandonar as dependências de sua fortaleza incrustada nas entranhas da dimensão sob seu império, embora aquela fosse uma área de acesso franqueado a certos subalternos. Entre os seus 700 corpos, alguns eram sobejamente conhecidos, por haverem sido protagonistas em eventos ao longo da história, bem como significativos personagens das instituições ao redor do mundo. Vi um corpo muitíssimo semelhante ao do Papa João XXIII e outro similar a uma personalidade que naquela ocasião foi usada para impressionar o líder de um país do Oriente Médio. Novamente o ambiente modificou-se e divisei em outro homem. Agora, um brilhante cientista, um pesquisador, alguém ligado à área da informática, igualmente desdobrado através de intensa cota de magnetismo, ministrada por um dos especialistas do submundo. Conduzido à sala de conferências, desta vez totalmente redecorada, receberia ali novos conhecimentos, a fim de preparar algo que, mais tarde, afloraria como uma descoberta, quando estivesse de posse do corpo físico. Entre mentes, o Daimon retornara à sua base secreta, reassumindo seu aspecto original. Um dos seres mais temíveis da humanidade, embora sua aparência fosse a de um anjo de luz, comparado à forma humana. O cientista conduzido para as regiões além do magma da Terra sentia as energias do ambiente percorrendo a estrutura nervosa de seu corpo perispiritual. O especialista na técnica astral, um dos ministros dos dragões, lhe falou, de modo a despertar sua curiosidade e obter sua total adesão: vou ensinar a você a desenvolver um software de segurança que auxiliará as indústrias, os bancos e todas as corporações e instituições da Terra a se proteger contra a pirataria, invasão de hackers, vírus e programas espiões que são um fantasma a amedrontar aqueles que requerem maior segurança nos arquivos, para quem deseja sigilo total em suas informações. Isto é impossível, respondeu o rapaz desdobrado. Até agora ninguém conseguiu um software tão perfeito assim. Sempre há alguém que consegue quebrar os códigos de segurança inventados. Eu trabalharei intimamente ligado à sua mente. Não se preocupe. O sistema que criaremos será disponibilizado a custo absolutamente baixo, ou melhor, será gratuito, e bilhões aderirão ao programa, já que ninguém poderá viver sem suas facilidades. E nós o desenvolveremos de forma a disponibilizá-lo para todos os países do mundo. O executivo de tecnologia desdobrado ficou atônito com as enormes possibilidades que se abriam diante dele. Envolvido pela aura de curiosidade científica, não percebeu a verdade plena por trás da oferta do especialista astral das regiões inferiores. Este não lhe contara tudo. Deixando o jovem cientista sob os auspícios de um outro técnico das trevas, comentou com o seu colaborador: quando o mundo inteiro adotar esse novo aplicativo, juntamente com alguns softwares que visam assegurar a segurança das informações em instituições bancárias, empresas e pessoas, teremos todos em nossas mãos. Por ora, permaneceremos empregando as redes sociais, que a cada dia ganham mais adeptos e se tornam mais populares, principalmente entre os jovens. A febre é tão grande em torno das novas tecnologias e da velocidade com que surgem, que poucos percebem o perigo que os rodeia, e os que percebem são tidos na conta de excêntricos. Nossos aliados no mundo, as corporações e empresas que controlamos diretamente por meio de nossos aliados encarnados, nossos médiums, gradualmente se abastecem de mais e mais informações, que lhes são transferidas pela internet. Em breve, lançaremos o protótipo de uma droga virtual, que se espalhará pela rede mundial de computadores, instaurando a dependência total entre as pessoas.
através de sons, imagens e outros recursos extremamente sedutores que disponibilizaremos, nos será possível agir no cérebro dos encarnados conectados à rede, reproduzindo em suas mentes sensações análogas às proporcionadas pelos narcóticos e substâncias químicas. Em alguns anos, teremos um mundo de viciados, cujas mentes experimentarão nosso jugo. Como se não bastassem os benefícios dessa estratégia, as drogas virtuais serão o mais ameaçador desafio para os filhos do Cordeiro, pois eles mesmos não sabem quanto temos agido pelas vias do ciberespaço. Iludem-se ao pensar que aquilo que está sendo ventilado no mundo virtual é a expressão da mais pura verdade. Saldanha novamente acordou do transe, porém agora num estado de desvitalização avançada. As lembranças do espectro, trazidas à tona, devido à crise precipitada pelas ações do médium Raul, fizeram com que Saldanha conhecesse alguns dos planos dos Daimons e sua estrutura de poder. Com certeza, teríamos muito mais a investigar na mente do espectro, pois ele se dispusera a revelar todo o cabedal de informações arquivado em seu campo mental. Saldanha teria muito trabalho pela frente, mas, por ora, era suficiente o que havia captado. Precisava descansar, enquanto os demais guardiões e tripulação do aerobus se reunia para ouvir novas instruções e tirar suas dúvidas numa conversa com os dirigentes do alto comando, representado por Anton e Jamar. Apêndice, os agêneres. Segundo a revista espírita, é certo, se um espírito tem o poder de tornar visível e palpável uma parte qualquer de seu corpo etéreo, não há razão para que não o possa fazer com os outros órgãos. Se, para certos espíritos, é limitada a duração da aparência corporal, podemos dizer que, em princípio, ela é variável, podendo persistir mais ou menos tempo, pode produzir-se a qualquer tempo e a toda hora. Um espírito cujo corpo fosse assim visível e palpável teria, para nós, toda a aparência de um ser humano, poderia conversar conosco e sentar-se em nosso lar qual se fora uma pessoa qualquer, pois o tomaríamos como um de nossos semelhantes. Pedimos ao Espírito São Luís que nos esclarecesse sobre esses diferentes pontos, dignando-se responder às nossas perguntas. Isto depende de sua vontade. Não exatamente. O poder dos espíritos é limitado, só fazem o que lhes é permitido fazer. O que aconteceria se ele se apresentasse a uma pessoa desconhecida? Teria sido tomado por uma criança comum. Dir-vos-ei, porém, uma coisa: por vezes existem na Terra espíritos que revestiram essa aparência, e que são tomados por homens. Esses seres pertencem à classe dos espíritos inferiores ou superiores. Podem pertencer às duas, são factos raros. Deles tendes exemplos na Bíblia. Eles têm paixões? Sim, como espíritos têm as paixões dos espíritos, conforme sua inferioridade. Se algumas vezes tomam um corpo aparente é para fruir as paixões humanas, se são elevados, é com um fim útil que o fazem. Podem procriar? Deus não o permitiria. Seria contrário às leis que estabeleceu na terra e elas não podem ser derrogadas. Se um ser semelhante se nos apresentasse, haveria um meio de o reconhecer? Não, a não ser que o seu desaparecimento se fizesse de modo inesperado. Seria o mesmo que o transporte de móveis de um para outro andar. Qual o objetivo que pode levar certos espíritos a tomar esse estado corporal? É antes o mal do que o bem? Frequentemente o mal, os espíritos bons têm a seu favor a inspiração, agem pela alma e pelo coração. Como sabeis, as manifestações físicas são produzidas por espíritos inferiores, e aquelas são desse número. Entretanto, como disse, os espíritos bons podem igualmente tomar essa aparência corporal com um fim útil. Falei de maneira geral. Nesse estado podem eles tornar-se visíveis ou invisíveis à vontade. Sim, pois que podem desaparecer quando bem entenderem. Têm eles um poder oculto superior ao dos demais homens? Só têm o poder que lhes faculta sua posição como espírito. Tem necessidade real de alimento? Não, o corpo não é real. Entretanto, embora não tivesse um corpo real, o jovem de Londres almoçava com seus amigos e apertou-lhes a mão.
em que se teria transformado o alimento absorvido. Antes de apertar a mão, onde estavam os dedos que apertavam? Compreendeis que o corpo desapareça? Porque não quereis compreender que a matéria também desapareça. O corpo do rapaz de Londres era, pois, uma aparência, o mesmo ocorre com a nutrição que ele parecia absorver. Se tivéssemos entre nós um ser semelhante, seria um bem ou um mal? Seria antes um mal. Aliás, não se pode adquirir grandes conhecimentos com esses seres. Capítulo 9 – Esclarecimentos finais. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Lucas 1:70-71.74 a 75. Antes dos acontecimentos finais, que marcariam para sempre nossas impressões, havíamos resolvido nos reunir com Jamar, Anton e Edgar Cayce. Este sensitivo, que era a pessoa mais indicada para dar suporte aos peritos do aerobus, assessorava-os muitíssimo de perto a compreender os eventos que marcariam a humanidade, pois precisavam de elementos para lidar com a realidade dos daimons. Jamar nos conduziu a determinado ambiente do aerobus, advertindo-nos de que, a qualquer momento, poderia precisar sair, interrompendo nossa conversa informal. Anton fazia questão de que, sempre que possível, aproveitássemos o tempo para estudar e aprimorar nossas habilidades, de acordo, é claro, com o interesse de cada um de nós. Eu, naturalmente, vim como repórter, embora em algum momento tenha me sentido útil entre os técnicos que estavam conosco naquele ambiente hostil. Continuava entrevistando, fazendo anotações, conversando com um e outro espírito que havia participado mais de perto de alguma tarefa expressiva. Afinal, não podia perder de vista meu objetivo principal, levar aos habitantes dos dois mundos as histórias, envolvendo os lendários dragões. Com esse intuito, reunia informações aqui e ali, buscando compor o quadro dos acontecimentos. Assim que nos colocamos em relativa tranquilidade na repartição onde se reuniam os tripulantes do veículo, um espírito mais afoito mal esperou Jamar dar por iniciada a conversa e logo se manifestou. Jamar olhou significativamente para Anton, mas permitiu que o jovem espírito se expressasse. Desculpe a intromissão assim tão de repente e sem demora, começou o espírito, procurando ser cuidadoso. É que sabemos que nossa tarefa aqui requer permanente cuidado e prontidão, portanto não queremos perder esta oportunidade. Queria saber se os guardiões têm alguma informação sobre um suposto governo mundial, levado a efeito por organizações no plano físico, ou se o que se fala a respeito é apenas mais uma teoria conspiratória, como se diz de tantas outras teorias no mundo. As chamadas teorias conspiratórias e outras mais, que vez ou outra aparecem nos meios de comunicação da dimensão física, encerra, sim, algo de real e verdadeiro. Não podemos esquecer que, embora algumas pessoas tenham o gosto por difundir ideias estranhas e hipóteses mirabolantes, não há como negar certas evidências. Existe um grupo seleto de pessoas que se reúnem, há alguns anos, com a finalidade de introduzir nova política e mecanismos de controle da economia global. À parte os excessos de algumas especulações sobre o assunto, o fundo de tudo isso é verdadeiro, e nós, os guardiões, estamos atentos a essas organizações da crosta, pois sabemos serem estimuladas por entidades de alta capacidade intelectual, mais precisamente os conhecidos daimons ou dragões. Convém assinalar, como sempre o fazemos ao longo de nossas conversas que, a inspirar e motivar as ações humanas mais comuns, há espíritos atuando largamente, que diremos, então, dos bastidores de organizações complexas. São os espíritos, bons ou maus, que dirigem as instituições e corporações humanas, mediante a sintonia que as mentes encarnadas oferecem, os ideais e as políticas que as norteiam. Os guardiões têm participado, de forma discreta, de muitas reuniões realizadas no plano físico, às quais a mídia não tem acesso.
Nessas assembleias, vemos que as organizações e famílias de enorme poderio financeiro, grandes manipuladoras da economia global, têm defendido a necessidade de uma nova ordem mundial. E isso não é fantasia, corresponde à realidade mais pura. Ocorre que as notícias que chegam sobre o assunto aos companheiros da esfera física são apenas lances devidamente controlados ou manipulados pela mídia, tida por alguns como o quarto poder, que os deixa escapar para a população. O restante que, eventualmente vazou dos meios de comunicação, é visto como absurdo, porque convém aos protagonistas de tais acontecimentos apresentar aqueles que despertam para o que se passa nos bastidores da política internacional, como um grupo de fanáticos e alarmistas. Desqualificá-los é um dos recursos usados pelos que se acham poderosos no mundo, a fim de desacreditar os poucos que acordaram. Sinceramente, não vemos como algo tão assustador as pretensões de se criar o chamado governo mundial ou a nova ordem mundial, pura e simplesmente. Preocupante é o modo de lidar com as questões políticas e sociais, que constitui o foco dessas organizações. Quando deparamos com as possíveis decorrências dessa nova política e os planos traçados, a que temos acesso, mas que são mantidos em sigilo por parte de seus postulantes, então as coisas mudam completamente de figura. Precisamos observar de perto esse projeto, que a cada dia é delineado mais profundamente no pensamento de seus organizadores, de um e outro lado da vida. As consequências que acarretaria, a médio e longo prazo, caso se concretizasse, exigem especial atenção da parte dos guardiões de todos os espíritos que zelam pela renovação da humanidade como um todo. Com a facilidade sem precedentes na sociedade humana, no que se refere às comunicações, com recursos como internet, televisão e rádio, era de esperar que esses e outros acontecimentos merecessem maior difusão da parte dos órgãos responsáveis. Contudo, é denunciado e veiculado apenas o mínimo suficiente para trazer ao público algumas informações do que ocorre nos bastidores. No entanto, ao estimular tal propagação, há que ter o cuidado de não fomentar, entre os amigos encarnados, uma situação de fanatismo ou extremismo em relação a certos factos que, há muito, estão em andamento na Terra. Sabemos que, acima de todas as dificuldades e planeamentos humanos, de encarnados tanto quanto de desencarnados, vige a vontade soberana daquele que, para nós, é simbolizado como Cordeiro, o qual administra os destinos do planeta conforme a necessidade dos espíritos que nele habitam e os sábios desígnios do Senhor de todos nós. Outro espírito, que se sentava bem próximo do anterior, talvez um colega de estudos, levantou-se de maneira a chamar bastante atenção e perguntou, enfatizando bem as palavras: há alguma veracidade nas informações que se ventilam por aí, acerca da interferência que alguns países têm exercido no clima da Terra? Sei que já se indagou a esse respeito antes, mas nem a pergunta formulada, muito menos a resposta, me satisfizeram. Queria algo mais explícito sobre a situação, se possível. Você, como especialista da noite e nosso comandante, sabe de algo mais que não sabemos. Jamar parecia pensar muito, de forma a medir as palavras, pois não ignorava a minha presença ali e o papel que me cabia ao transmitir os eventos para o mundo. Graças a Deus, aqui não existe imprensa marrom, senão ele teria de omitir ou disfarçar as informações. Em seguida, respondeu: a ciência do mundo conquistou grandes avanços na história recente, mas a população ainda tem pouca participação e limitado acesso às descobertas científicas. Muito está sendo experimentado na Surdinai, naturalmente, sob o patrocínio dos serviços de inteligência de diversos países. Temos, catalogados, em nossos arquivos, mais de 20 transmissores gigantes, que emitem ondas elétricas de baixa frequência, que são descarregadas na ionosfera e acarretam a redistribuição das correntes de ar em todo o globo. As correntes atmosféricas movimentam bilhões de litros de água, dispersos em forma de partículas. Evidentemente, esses procedimentos causam forte influência nos fenômenos de ordem climática, tanto quanto alguns outros que têm ocorrido ao redor do planeta.
O governo e os políticos, amparados pelos serviços de inteligência e pelas forças armadas dos países que investem nessa área, tentam desviar a atenção do povo de seus experimentos para o grande vilão, apontado como sendo o gás carbônico e os gases de efeito estufa. Incitam todos os setores da sociedade, desde os movimentos ambientalistas até a imprensa e o cidadão comum, a se envolverem com aquilo que apontam como o maior responsável pelas mudanças climáticas. A seu favor, contribuindo para tornar consistente seu discurso, militam ainda as pesquisas científicas comprometidas com sua fonte financiadora. Enquanto isso, conduzem suas experiências, uns contra os outros, aprimorando suas técnicas de guerra por meio de engenhos nascidos de uma ciência sem ética. As chamadas ondas ELF bombardeiam no ar milhões de volts de energia de baixa frequência, produzindo ondas de ionização artificial nas camadas superiores da atmosfera do planeta e ocasionando, assim, anomalias atmosféricas e climáticas. Estamos atentos a essas ocorrências desde o ano de 1989, quando alguns experimentos nos chamaram a atenção. Desde então, passamos a policiar os locais onde são postas, em funcionamento, as misteriosas estações de radiodifusão dessas energias. Neste ponto, a exposição de Jamar, como um estudioso, deixou muitos espíritos mais atentos, inclusive a mim, pois eu não esperava pormenores sobre o assunto. Falando de uma perspectiva mais técnica, prosseguiu ele, essas usinas, espalhadas em vários países, têm gerado mais de 3,5 milhões de volts de energia, injetando as ondas num ponto a 150 km de altitude, em relação ao nível médio do mar, em um raio aproximado de 18 km, cada uma delas. Imaginem o estrago que tamanha interferência poderá causar ao clima. União Europeia, Estados Unidos, Rússia e China possuem, no total, mais de 20 desses centros geradores, com os quais pretendem, e conseguem, em certa medida, provocar anomalias no clima, induzindo maremotos, inundações, terremotos ou períodos de estiagem, tudo visando alcançar benefícios de ordem política e econômica. Para o cidadão comum, tais factos fazem parte de um filme de ficção, mas garantimos, são absolutamente reais e estão ocorrendo já, sob o comando de governos, indústrias e cientistas ao serviço da guerra. Tais grupos de poder estão diretamente sob a tutela dos daimons que, recrutando seus especialistas e técnicos, têm se infiltrado nesses sistemas para incitar o avanço bélico em ritmo ainda maior e o acirramento de confrontos nacionais. Quanto às consequências, nem é preciso enumerá-las. Era muita informação com vasto conteúdo para nossos estudos. Jamar se esmerou em dar detalhes, pois o jovem espírito assim o pedira. Enquanto isso, um técnico, mais ligado à psicologia, pediu a palavra para questionar, ampliando assim a abordagem do tema. Você poderia apontar em quais eventos os guardiões estiveram presentes, acompanhando essa tentativa de manipulação do clima planetário? Uma vez mais, Jamar não se fez de rogado. Como estava entre espíritos realmente interessados em estudar, sentiu-se mais à vontade, desde a construção do projeto pioneiro desses centros geradores, quando entrou em operação, o primeiro deles, em 1994, que estamos mapeando cada uma das unidades. Pessoalmente, estive no Alasca e em 2 cidades da Rússia, visitando as usinas e examinando as antenas que irradiam consideráveis quantidades de energia. Entretanto, os registros de ações dos guardiões, monitorando tentativas de manipulação do clima da Terra, remontam ao ano de 1952, quando se realizaram algumas experiências com o iodeto de prata na atmosfera, visando a fins militares. Mais tarde, durante as décadas de 1960 e 1970, período de forte ingerência norte-americana no Vietnã, novos experimentos foram executados. Mesmo na atualidade, algumas aldeias da China foram alvo de testes mais expressivos. Como se pode ver, estamos não somente atentos, mas trabalhando, patrocinados pela orientação do Espírito Verdade.
procuramos diminuir os prejuízos causados por tais iniciativas e, acima de tudo, preparar as equipes socorristas, do lado de cá, para a onda de desencarnes que os fenômenos, produzidos por esses experimentos, tendem a provocar. Por exemplo, numa calamidade, semelhante ao que ocorreu com o furacão Katrina, que atingiu a costa sul e sudeste do EUA em 2005, mais de 1,8 mil pessoas desencarnaram. Em sua quase totalidade, tais espíritos aportaram em nossa dimensão completamente despreparados para o contato com a vida extrafísica. Esse desencarne em massa exigiu, das equipes socorristas e dos guardiões em particular, extrema dedicação, e até hoje temos enfrentado enorme desafio com esse contingente populacional, já que muitos de seus integrantes permanecem revoltados com a circunstância que culminou no cataclismo. Além disso, há os problemas criados por quem ficou na esfera física, que demandam a atenção da parte dos benfeitores responsáveis. Era muita coisa para digerir, com certeza. E, como o clima de tensão aumentou significativamente entre nós, a partir desses esclarecimentos, o próprio Anton resolveu intervir com o objetivo de acalmar os ânimos, apontando outro espírito para fazer alguma pergunta diferente do assunto abordado. Desse modo, alguém interessado na política internacional formulou a próxima questão. Você considera necessário que a população do planeta Terra enfrente situações tão complicadas como as que se desenham no campo político e econômico? Refiro-me também às movimentações ocultas de homens poderosos do mundo, como já foi comentado, e suas consequências para a população. A pergunta foi oportuna. Nossa atenção se voltou novamente às questões políticas do planeta, que estão intimamente relacionadas com os tipos espirituais ou com o domínio espiritual estabelecido pela ação de inteligências astutas nos bastidores da vida. Jamar respondeu com bastante interesse no assunto. Nas palavras que foram inspiradas por nosso governador espiritual em seu evangelho, consta que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Portanto, sou levado a crer sinceramente que, caso esteja previsto algo da ordem mencionada para as experiências humanas, é porque se faz necessário. Assim como é igualmente verdade que os homens fizeram jus ao tipo de governo que existe e vai existir. Nada é por acaso, como diz o chavão. E não compete a nós, os guardiões, determinar o que será útil ou não para a reeducação dos povos. Aguardemos o tempo em que a providência divina definirá quais provas são benéficas e adequadas aos habitantes do planeta. Importa lembrar que, os espíritos vinculados ao processo evolutivo do mundo, geralmente conhecemos bem pouco a respeito do histórico dos alunos terrestres. Sabemos pouquíssimo sobre a semeadura realizada ao longo dos milênios pelos povos e nações do planeta, muito embora tenhamos acumulado razoável volume de informação acerca dos espíritos que dominam as dimensões mais sombrias do plano extrafísico. Ainda assim, compilando todo o nosso conhecimento, não reunimos os elementos necessários à formação de um quadro completo sobre o destino da raça humana. Compete a nós, trabalhadores do bem, a dedicação completa e incondicional aos interesses evolutivos da humanidade, conforme as diretrizes da política do Cristo. Resta-nos trabalhar contando que o barco terrestre está nas mãos sábias de quem pode muito mais do que nós. Jamar parecia inflamado de fervor com a resposta que deu que, aliás, satisfez a todos nós. Mais um espírito, desta vez da nossa equipe de desbravadores daquela dimensão, indagou a seguir. Com frequência os guardiões se expõem pessoalmente em combates atrozes contra as organizações da oposição. Muitos encarnados julgam que nunca seremos atingidos, devido ao facto de que somos espíritos vivendo na realidade extrafísica. Sabemos que não é assim, mas muita gente talvez gostasse de ouvir mais sobre nossa resistência espiritual, nossa pretendida superioridade e suposta invencibilidade. Poderia comentar a respeito? Sem pensar muito, o guardião da noite apressou-se em apresentar seu argumento com simplicidade, de maneira convincente. Muita gente acredita que, ser espírito, é sinônimo de invulnerabilidade.
Não conhecem as leis que regem nossas vidas, tampouco as relações dos espíritos com os elementos considerados sutis, segundo a ótica dos encarnados. Em qualquer dimensão na qual estagiamos, somos permeáveis aos elementos dessa mesma dimensão. Isto é, nosso perispírito é formado pelos fluidos da dimensão astral onde nos movemos. Isso significa que o conceito de fluidez é bastante relativo. Nossa realidade material é sutil se comparada ao mundo físico, propriamente dito, mas não em relação a nosso plano, por um observador situado entre nós. Encontramos obstáculos, sentimos a resistência dos objetos que nos circundam, exatamente do modo como sucede com os encarnados em relação aos elementos que os rodeiam no mundo das formas. Não deixamos de ser humanos nem adquirimos títulos de santidade, graças a Deus, estamos num estágio ainda muito acanhado de evolução. A realidade na qual estamos inseridos depois da morte do corpo é dotada de um sistema de vida e de uma política especiais em virtude apenas da visão mais dilatada daqueles que nos orientam. Em tudo, porém, o plano considerado espiritual é similar ao mundo físico. Assim sendo, um projétil feito de material da nossa dimensão poderá nos afetar, embora não cause a morte, devido ao facto de que vibramos na mesma frequência do referido projétil. Os feixes de energia lançados por nossas armas de defesa ocasionam impacto real nos espíritos atingidos, em razão do mesmo facto de que eles existem na faixa hertziana dessa energia. Na eventualidade de ser necessário baixar a frequência em que vibra nosso perispírito para atuar em dimensões mais densas que a habitual, ficamos igualmente sujeitos aos efeitos da matéria daquele plano ou campo energético, pois, ainda que temporariamente, vibramos em idêntica sintonia à da matéria astral naquela esfera. Enfim, são conceitos básicos da física, com os quais muitos amigos da realidade corpórea não têm familiaridade por mera escassez de estudos e cultura. Jamar não quis se alongar no assunto, julgando suficiente a abordagem. Além disso, esperava perguntas mais aprofundadas, se bem que não tenha desmerecido o espírito que se pronunciou. Dessa forma, deu oportunidade a que outro técnico, conhecido entre os guardiões, manifestasse sua curiosidade natural a respeito dos sistemas de vida nos planos superiores, dos quais não tínhamos informações tão fartas. Mudando de assunto, introduziu, demonstrando seu interesse particular, gostaria de ouvir algo sobre a ascendência moral de Jesus, conforme muitos espíritos mais esclarecidos nos relatam. Como entender que somente ele tem o poder de interferir no sistema de vida dos chamados daimons? Jamar pareceu meditar um pouco antes da resposta, por certo, auria a inspiração a fim de organizar os pensamentos em torno de um tema de muitas e complexas implicações. A resposta não é tão simples assim, exigindo um pouco de reflexão sobre aquilo que costumamos denominar ascendência moral ou espiritual. Quando, em épocas que se perdem na eternidade, um novo centro evolutivo se formava por meio da atração de elementos dispersos nos espaços, um novo sol ou um novo berço de almas, a consciência cósmica que, mais tarde, viria a ser conhecida como Jesus Cristo reuniu, em torno de si, os fluidos espalhados na amplidão. Empregando forças sobre-humanas, liberou energias mentais que provocavam a união de partículas e moléculas, dando origem à extensa nebulosa. Era a nebulosa solar. O Senhor do Sistema, o Cordeiro Divino, irradiou então seu poder mental de nível superior e agregou partículas de poeira cósmica dispersas nos espaços intermúndios. Seu magnetismo divino arrastou as moléculas e demais vestígios de antigas estrelas, que se extinguiram e formaram uma composição de elementos que posteriormente constituiria a nebulosa e os mundos nascentes. Outras consciências ali se reuniram com ele, no intuito de cada uma dar o sopro de vida que definiria, pelos milênios a seguir, o tipo de vida e as dimensões energéticas do sistema que forjavam. Segundo consta nas tradições do mundo espiritual, na borda externa da formidável corona que se formara, havia pequenos núcleos que se desprenderam por efeito da enorme pressão interna, do derrame de energia consciencial efetuado pelos arquitetos cósmicos.
Eles sabiam que a matéria interestelar não suportaria a incomparável força de suas mentes sábias e explodiria, de tal sorte que os pequenos núcleos seriam lançados na amplidão e originariam a família cósmica, berço de futuras civilizações. Uma dessas consciências iluminadas, pairando num tipo de existência inconcebível ainda hoje, incumbiu-se de semear as mônadas divinas ainda quando a nebulosa se encontrava em formação. Eram embriões cósmicos, que deveriam forjar suas potências já no nascimento do sistema aí, ali, em algum globo oriundo da explosão, seriam congregados, integrando a comunidade de almas em germe ou germe de vida que, mais tarde, receberia a luz de razão e a conquista da espiritualidade. Reza a tradição do mundo oculto que tais inteligências se reuniam exatamente no centro da nebulosa, local onde as forças titânicas da natureza, em plena expansão, circulavam e irradiavam em torno e sob o comando consciente das inteligências cósmicas que, bilhões de anos depois, seriam chamadas de arcanjos, cristos ou orientadores evolutivos de humanidades. Jamar deu um tempo para digerirmos tantas informações e, em seguida, continuou, novos surtos de progresso foram suscitados e estimulados, sempre sob o comando dessas consciências siderais, seres cósmicos cuja dimensão em que viviam e vivem, escapa à compreensão dos humanos da atualidade. Os historiadores do invisível contam que algumas expressões da civilização foram aparecendo, em diversos recantos do mundo terra. Povos nasceram e morreram, experiências se sucederam em diversos ramos do tronco humano. Em inúmeras ocasiões, foram enxertados na experiência terrestre novos seres de outros orbes, mais experientes, que as descrições frequentemente confundem com deuses e os aclamam heróis. Tudo isso se passou sob os cuidados do Cristo cósmico, aquele que mais tarde seria reconhecido nos recantos humildes da Galileia como Jesus de Nazaré. Desde essas épocas, cujos registros não se encontram nos compêndios da história terrestre, o Cristo tem aconchegado os milhões de espíritos que vêm para a Terra em processo educativo. Uma vez que ele é a luz do princípio e aquele que albergou as almas falidas nesse mundo em gestação, somente ele, e mais nenhum outro, nem santos nem heróis, nem mestres nem médiuns, detém a força moral capaz de enfrentar e conduzir as mesmas almas rebeldes que conhecemos como dragões, as quais um dia ele próprio recebeu em seus braços, no mundo chamado Terra. Não poderíamos desejar melhor resposta. Mais ainda, impressionei-me com o conhecimento de Jamar e sua habilidade com as palavras. Considerando-se sua posição de guardião, e tentando estabelecer uma comparação com papéis semelhantes exercidos pelos encarnados, erudição assim só se veria, na Terra, talvez entre aqueles que ocupam os mais altos postos hierárquicos na carreira militar. É a comparação mais próxima que eu poderia traçar, acerca de sua posição do lado de cada vida. Embora, no caso dele, o papel de guardião da noite estivesse atrelado a um serviço que abrange toda a humanidade, e não uma comunidade ou uma nação em particular. Após a brilhante resposta, outro espírito, certamente estimulado pelo tema, perguntou ansioso: Jesus é realmente o governador espiritual da humanidade ou essa informação é o resultado da influência católica e religiosa sobre as revelações espíritas? Jamar, outra vez, surpreendeu-nos. O catolicismo representa enorme contribuição na formação da civilização ocidental. É também a filosofia católica uma espécie de molde que, mais tarde, viria a enquadrar a cultura, restringindo-a a certos padrões, e acarretaria grande influência sobre o modo de pensar e viver dos espíritos, tanto como indivíduos quanto como comunidade e sociedade. A tal ponto que, mesmo aqueles ramos do cristianismo que nasceram de divergências com a Igreja, como as religiões da Reforma Protestante e, posteriormente, os movimentos pentecostais, herdaram do catolicismo o aspecto místico de suas doutrinas e alguns maneirismos incorporados à sua vivência cristã. Seguindo esse raciocínio, bem como a linha do tempo, o movimento espírita não fugiu à regra. Ainda mais se considerarmos que o espiritismo, no mundo, originou-se há pouco mais de 150 anos,
ao passo que o catolicismo, há 2000 anos. Além desse fator, a doutrina espírita surgiu em um país extremamente marcado pela tradição católica, a França, e de lá vai se desenvolver no Brasil, também profundamente entranhado da presença da Igreja Romana. Como imaginar que os médiuns da própria codificação, e os que os sucederam, não seriam influenciados pela cultura católica onde viveram? O próprio Allan Kardec, como cidadão francês e Léon Denisard Rivail, cresce necessariamente em ambiente católico, nem ao menos os espíritos da codificação escapam dessa realidade, basta verificar os nomes que assinam grande parte das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Os chamados pais da Igreja, os santos e filósofos católicos comparecem em peso. Não é diferente com os autores espirituais que se tornaram os expoentes da produção mediúnica espírita em terras brasileiras. Com isso, é natural que se observem muitas ideias e práticas católicas, hoje, no movimento espírita, sobretudo no Brasil, presentes nos aspectos mais triviais aos mais subjacentes, assim como na maneira de encarar a vivência da doutrina com um ar profundamente religioso. Até porque os próprios adeptos, em sua maioria, tiveram sua iniciação religiosa no catolicismo. Assim sendo, não é raro deparar com comportamentos como a substituição de imagens de santos da Igreja pelas figuras dos mentores, num patamar de reverência quase equivalente à devoção que os católicos têm por seus ícones. Líderes espíritas assumem a direção de seus centros como os padres antigos dirigiam suas paróquias. Dos ritos e procedimentos quase litúrgicos na condução das atividades até a atitude devocional para com os benfeitores e espíritos em geral, no trato com a mediunidade, tudo lá está, passando inclusive pelo Index Prohibitorum ressuscitado, em que um colegiado submete livros à análise, previamente à divulgação pública. Ao final, emite pareceres e referenda ou não sua comercialização, exercendo poder de censura, em razão de suas ideias supostamente antidoutrinárias. Bem semelhante ao que ocorria na Idade Média. Voltando à pergunta, quanto à posição do Cordeiro como administrador do sistema sideral, do qual a Terra é um dos componentes, eis um facto reconhecidamente verdadeiro. Não somente as tradições do mundo espiritual assim o situam e identificam, desde as épocas anteriores à história escrita, atuando junto às consciências sublimes, como também inúmeros espíritos que se manifestam na atualidade, elevados e advindos de todas as culturas da Terra, reconhecem-no como o governador espiritual do mundo. À parte a influência católica sobre as religiões ramificadas do cristianismo, a revelação espírita de que Jesus é o nome do Espírito mais puro, não é uma inovação. Ao contrário, os próprios apóstolos o corroboram. Pedro afirma que debaixo do céu nenhum outro nome há. Apóstrofo 8, enquanto o apóstolo Paulo chega ao auge do êxtase religioso e afirma até a deidade de Jesus 9, algo inconcebível para um judeu. Se levarmos em conta que Paulo vivenciou, desdobrado, situações que, em sua época, nenhum homem ainda havia vivenciado, talvez ele desejasse exprimir que, para o planeta Terra, a posição de um Deus era algo compatível com a figura de Jesus. Surpreendi-me novamente, pois nunca havia imaginado que Jamar tivesse conhecimento bíblico, nem que fosse versado em história da religião. Com certeza, eu teria de aprofundar e rever meus pontos de vista sobre a formação dos guardiões superiores. Ainda sobre o assunto, um guardião se manifestou, e o governo oculto do mundo. Como podemos entender esse conceito ou essa organização? O governo oculto do mundo, principiou Jamar, nada mais é do que a reunião dos espíritos sábios, os engenheiros cósmicos, se assim lhes podemos chamar. Trata-se do colegiado de espíritos que, juntamente com o Cristo, estabelece os destinos do planeta e organiza os surtos evolutivos que marcam o caminho das civilizações e dos espíritos do sistema solar. Temos poucas notícias a respeito dessa comunidade de espíritos puros, a não ser que se reuniram pela primeira vez na formação da nebulosa solar e, novamente, ao menos quando da vinda do Cristo, o Cordeiro de Deus, há 2000 anos.
No momento atual, em que o expurgo planetário está prestes a iniciar, espíritos mais elevados trazem-nos a notícia de que se realiza outra reunião desses seres, no centro do nosso sistema solar, no meio das energias titânicas do nosso Sol, com o objetivo de definir assuntos relativos à regeneração da humanidade. Também